Boa noite, aqui é o professor Simvaldo da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. Bem-vindos, você está no canal do YouTube do professor Simvaldo. Outro dia, minha colega professora Alessandra Raci, História lá da Escola Joaquim da Silva Gomes, me fez uma provocação. Simvaldo, quando é que você vai começar a falar da mulherada de Santa Cruz? Eu falei, Alessandra, eu já falei bastante das mulheres de Santa Cruz. Augusta Candiani foi uma delas, né? Falei sobre as riunas, que são aquelas mulheres escravizadas, Maria Grã. E também já falei sobre a Marquesa Ferreira. Eu já havia feito uma postagem sobre a Marquesa Ferreira. Então a postagem de hoje, até atendendo assim uma reclamação da Alessandra, é sobre uma das mulheres, digamos assim, a primeira mulher a ter um papel de protagonismo na história de Santa Cruz. Então, a Marquesa Ferreira. Eu estava procurando esta rua, Marquesa Ferreira, não encontrava nenhuma placa, até que lá no canto da rua, já nas proximidades do Largo da Boa Vista, tem essa placa aqui, Rua Marquesa Ferreira, na esquina com o Largo da Boa Vista. E o nome da Marquesa Ferreira está muito relacionado com a data de fundação de Santa Cruz, 30 de dezembro de 1567. Lembrando aqui que a Marquesa Ferreira, aqui é Dona Marquesa Ferreira, não é a Marquesa aqui como um título nobiliárquico, como baronesa, duquesa, condessa, marquesa, não é Marquesa, aqui no caso é o nome próprio dela, Marquesa Ferreira. Então a postagem de hoje se refere a esta mulher que foi, digamos assim, a primeira protagonista da história de Santa Cruz. Como não tem nenhuma imagem da Marquesa, eu fui atrás de imagens da televisão, daquela minissérie A Muralha, que foi apresentada no ano 2000 pela TV Globo, e coloquei aqui uma fotografia da Letícia Sabatella interpretando a personagem Donana na minissérie A Muralha do ano 2000. E aqui do lado tem o Braz Olinto, minissérie A Muralha. Porque a Marquesa Ferreira, como o nome dela está relacionado com a época da fundação de Santa Cruz, quer dizer, segunda metade do século XVI, 1567, então tem muito a ver com essa minissérie da Muralha. Quem assistiu a minissérie da Muralha deve se lembrar disso, né? Na Marquesa Ferreira desses tempos. E a história de Santa Cruz, ela não está dissociada da história do Brasil, claro. Porque nós tivemos aqui uma Sesmaria, que é um terreno abandonado ou inculto, que os reis de Portugal cediam aos novos povoadores. Isso tudo em função das capitanias hereditárias, que eram as unidades sob o comando de um capitão-mor, resultante da primeira divisão administrativa do Brasil. Então, na história administrativa do Brasil, no ano de 1532, surgem as capitanias hereditárias e depois as Seis-Marias. E Santa Cruz fazia parte da capitania de São Vicente. Tá aqui, São Vicente, que pertencia a Martim Afonso de Souza. Então, Santa Cruz foi uma sesmaria, uma parte dessa capitania de São Vicente, que foi doada ao Cristóvão Monteiro. Martim Afonso de Souza fundou em janeiro de 1532 a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente, que em setembro do mesmo ano, que 1532, se tornaria a capitania hereditária de São Vicente, sendo ele o donatário. A chegada de Martim Afonso foi fácil devido à presença de portugueses na região, que já estavam instalados lá havia anos e já tinham estabelecido um bom contato com os índios locais. Aqui tem um mapa, uma cartografia antiga mostrando a Vila de São Vicente. É claro que isso aqui é uma cartografia daquela época e vocês observam que já tem aqui o Rio de Janeiro, a Barra de Bertioga, que foi exatamente uma parte depois que os jesuítas vão fazer a troca de terrenos que pertenciam aos jesuítas, trocando por parte da fazenda de Santa Cruz.
Neste mapa aqui, que é do Atlas do João Teixeira Albernaz, que é a parte do Atlas. O Atlas tem vários mapas e desse de 1640, João Teixeira Albernaz indica um trecho do litoral da antiga capitania de São Vicente, da ilha de Santo Amaro de Cananéia. E aqui vocês podem observar que é exatamente o local onde tem essa parte, né, da ilha de São... Aqui nós temos a ilha de Santo Amaro e a parte de Cananéia. Já num trecho mais adiante do mesmo mapa, do Atlas Histórico do Brasil de 1640, do João Teixeira Albernaz, já aparece aqui um trecho de Ubatuba. Vocês observem aqui, olha, Angra dos Reis, né? E nós temos o Pão de Açúcar desse lado aqui. Agora, o que eu quero chamar a atenção é exatamente aqui, olha, Curral dos Padres. Que o Curral dos Padres foi o primeiro nome, a primeira denominação que foi dada à Fazenda de Santa Cruz. Por que Curral dos Padres? Porque nesta época, nós estamos falando aqui do século XVII, 1640, os padres jesuítas já tinham uma grande quantidade de criação de gado bovino, por isso que tem o nome de Curral dos Padres. Então, essa é uma denominação primitiva de Santa Cruz. O território, originalmente, a capitania consistia em duas seções, a seção sul, a de São Vicente, propriamente dita, que se destacou efemeramente de Bertioga, de São Paulo, e a Cananéia, Ilha do Mel, no Paraná, e a seção norte de Macaé, Rio de Janeiro, a Caraguatatuba, de São Paulo, interrompidas pela capitania de Santo Amaro. Então aqui também um mapa antigo mostrando essa capitania São Vicente. É claro que nós estamos falando de uma cartografia antiga que não dá uma precisão, mas vocês podem ver que tem a Vila de Santos, aqui São Vicente, então bastante... No dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá lançou os fundamentos da cidade que fora incumbido de criar na Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro. A missão de fundar a cidade estava relacionada à luta entre portugueses e franceses pelo domínio daquela região. Então esse mapa de 1567 mostra exatamente aqui a Bahia, né, que estava sendo disputada pelos franceses e pelos portugueses. No dia 30 de dezembro de 1567, foi a data que Cristóvão Monteiro recebeu o documento de doação das mãos do escrivão Antônio Rodrigues de Almeida, conforme transcrição feita por Pero Ferraz Barreto, já sendo atendido pelo capitão-governador da capitania de São Vicente, Martim Afonso Souza. Então, o Cristóvão Monteiro, que está representado aqui nessa figura, não lembrando novamente que isso aqui é uma figura alegórica, não é uma figura verdade, não é uma fotografia. Ele recebe então a Sesmaria que pertenceria a Santa Cruz. Aqui do lado esquerdo tem um documento de doação das terras que viriam a constituir a Fazenda de Santa Cruz, doadas a Cristóvão Monteiro, que alegou ter ajudado na campanha de expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, data de 30 de dezembro de 1567. Então, essa publicação aqui é muito importante porque registra aqui que Cristóvão Monteiro foi o primeiro a quem se concedeu a primeira sesmaria daqueles terrenos, fato em evidência no seguinte documento extraído do tomo das terras de Santa Cruz. Então está aqui o documento passando então a terra para o Cristóvão Monteiro, que foi o primeiro proprietário português das terras de Santa Cruz. E à direita nós temos o termo de doação das terras de Sesmaria de Guaratiba, que formariam a Fazenda de Santa Cruz, por ocasião da posse pelos padres jesuítas. Aí já é uma data posterior, de 10 de fevereiro de 1589. Transcrição feita por José de Saldanha da Gama na história da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Então aqui tem o texto que foi tirado do livro do José de Saldanha da Gama, foi publicado pela revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mostrando exatamente essa documentação lavrada em 10 de fevereiro de 1589. Novamente eu aproveitei uma imagem de televisão, porque como eu falei, não tem como mostrar as imagens daquela época, mas como é que seriam esses portugueses? Com que roupas eles vestiriam? A imagem ao lado da minissérie A Muralha, no ano 2000. Os atores Alessandra Negrini, Leonardo Medeiros, Caco Ciocli e Mauro Mendonça, que está aqui o Mauro Mendonça. E aqui nós temos a posse.
Assim, Cristóvão Monteiro tomava posse daquela sesmaria conforme ordenações de El-Rei em 30 de dezembro de 1567. Então, essa aqui é a data, digamos, do batismo de Santa Cruz, do nascimento de Santa Cruz. Então, a data de fundação. Por esta época, Cristóvão Monteiro já estava com 52 anos, pois nascera em Portugal em 1515, vindo para a capitania de São Vicente no ano de 1537, com pouco mais de 22 anos, tendo se casado com Dona Marquesa Ferreira 5 anos depois, já em 1542. Então, Cristóvão Monteiro era marido da Dona Marquesa Ferreira. Aqui tem a testada primitiva, quer dizer, a carta, o mapa todo da fazenda de Santa Cruz. A testada da primitiva fazenda abrangia pela primeira medição de 1596, foi a primeira medição, a distância que vai da ilha de Guaraqueçaba, na pedra de freguesia de Guaratiba, à ilha de Itinguçu, em Itacuruçá, município de Mangaratiba. Portanto, 4 léguas de costa. Esse é do José de Saldanha da Gama, que foi tirado da História da Imperial Fazenda de Santa Cruz, página 173. Então, aqui nós temos a ilha de Guaraqueçaba, em Guaratiba, que exatamente nós temos um projeto de volta a Guaraqueçaba para fazer o reconhecimento desses marcos. Então, nós temos aqui o marco de Guaraqueçaba, tem o Marcos lá em Vassouras, município, o Itacuruçá e Sepetiba, que era o limite sul. Então, o extremo sul ao extremo norte. Vassouras e Sepetiba, Guaratiba e Itacuruçá. Cristóvão Monteiro foi o ouvidor-mor do Rio de Janeiro. Por ser fidalgo de família tradicional lusitana, Cristóvão Monteiro, antes de vir para o Rio de Janeiro e tomar posse da Sesmaria de Guaratiba, que daria origem ao bairro de Santa Cruz, esteve estabelecido na cidade de Santos, onde exerceu o cargo de juiz ordinário em 1554 e teve provisão de almoxarife da Fazenda Real por despacho do governo geral, Dom Duarte da Costa, em 8 de janeiro de 1556. Então veja que ele foi o ouvidor-mor, exercia a função de juiz, aplicando as leis e resolvendo os conflitos existentes entre a população colonial. Então é também uma figura alegórica, né? Dando o exemplo que seria o Cristóvão Monteiro. As páginas iniciais da história de Santa Cruz estão relacionadas com a história de Santos, São Paulo, porque tanto Cristóvão Monteiro como Dona Marquesa Ferreira vieram de lá, onde possuíam inúmeras propriedades. Aqui é uma imagem de Brás Cubas lendo o Foral da Vila de Santos no imaginário do pintor Benedito Calixto. Quer dizer, o Benedito Calixto também criou isso aqui, mas é uma imagem criada por ele, né? A ficção, que se utilizou de licença poética para produzir um ato administrativo que não possui registro documental sobrevivente. Se tivesse ocorrido, teria acontecido entre julho de 1545 e janeiro de 1547. O mais aceito entre respeitados historiadores é que a elevação de Santos para a categoria de vila tenha ocorrido em novembro de 1546. Então, tudo isso aqui são suposições baseadas em tradição oral ou depoimentos da época. Dona Marquesa Ferreira, benfeitora dos jesuítas. Dona Marquesa Ferreira era filha de Jorge Ferreira e de Dona Isabel de Gamboa, e neta de João Ramalho, que foi apelidado de o pai dos paulistas. Então veja que a Dona Marquesa Ferreira já tinha uma ascendência familiar já conhecida, né? O João Ramalho. Conforme já assinalamos lá no início, ela se casou com Cristóvão Monteiro em 1542 e também possuía muitos bens na Vila de Santos. Então, tanto o Cristóvão Monteiro como a Dona Marquesa Ferreira já eram proprietários de terras em Santos. Aqui eu coloquei uma imagem da atriz Letícia Sabatella interpretando a personagem Dona Ana na minissérie Muralha para representar a Dona Marquesa Ferreira. Herança. Com o nome de Cristóvão Monteiro, com a morte de Cristóvão Monteiro, Dona Marquesa Ferreira herdou parte dos seus bens, incluindo a Sesmaria de Guaratiba, que ela, em testamento lavrado após a morte, no início de 1589, deixou para a Companhia de Jesus. Isso foi transcrito pelo José de Saldanha da Gama.
A história da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Também foi herdeira a filha do casal Catarina Monteiro, casada com José Adorno, que concordaram em trocar parte das terras de Guaratiba por outras em Bertioga, que eu mostrei lá naquele mapa anterior. Aqui nessa imagem, um recorte daquele quadro de Benedito Calixto, sobre a fundação de Santos, mostrando a participação de mulheres no ato oficial. Então, para a professora Alessandra, veja aqui a presença já de mulheres na colônia. Doação. A dona Marquesa Ferreira foi a principal benfeitora da Companhia de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, legando para os padres as terras que, com permuta feita por sua filha Catarina Monteiro e o seu genro José Adorno, foi o gigantesco latifúndio que formou a Fazenda de Santa Cruz. Aqui tem um desenho, né, do José Watts Rodrigues, mostrando a Dama Paulista. Então veja que tem várias mulheres citadas aqui, a Dona Marquesa Ferreira e a Catarina Monteiro. A Marquesa Ferreira, então, é um nome para ser lembrado. Eis porque nós comemoramos o dia 30 de dezembro como a data de fundação do bairro de Santa Cruz, ficando registrada aqui a nossa homenagem de reconhecimento à Dona Marquesa Ferreira, mulher piedosa, benfeitora e também destemida, porque permaneceu à frente da família sempre que o marido saía em prolongadas missões de combate nas lutas contra a presença dos franceses no litoral brasileiro. Aqui eu coloquei uma foto do médico veterinário José Antônio Martins Marino, esta foto aqui ao lado do Marino. Ele é morador na Rua Marquesa Ferreira, número 43A. Fez questão de mandar colocar o nome dela na placa de sua residência. Está aqui, ó, Marquesa Ferreira. E prometeu que irá encomendar uma placa maior com as informações sobre a biografia da Prefeitura de Santa Cruz, para que outros moradores e transeuntes fiquem sabendo da importância dela. Eu encontrei o Marino por lá, conversamos e nós falamos sobre isso, então ele ficou de mandar fazer uma placa. Aqui temos algumas fotos da Rua Marquesa Ferreira, no dia 4 de dezembro de 2020. A Rua Marquesa Ferreira, vista a partir da Rua Álvaro Alberto. Aqui a Rua Marquesa Ferreira, também vista do Largo do Bodegão. Então, é uma ruazinha pequena, ela começa na Rua Álvaro Alberto e vai até o Largo da Boa Vista. Né? Eu falei Largo do Bodegão, mas é Largo da Boa Vista, que é uma praça aqui, né? Onde tem várias residências, tem algumas poucas lojas comerciais. Então essa é a Rua Marquesa Ferreira, que presta homenagem à primeira mulher protagonista da história de Santa Cruz. Mais algumas fotos da Rua Marquesa Ferreira, no dia 4 de dezembro de 2020. Então, a Rua Marquesa Ferreira vista a partir da Rua Álvaro Alberto. Então, o objetivo desta apresentação é exatamente para falar desta mulher, Dona Marquesa Ferreira, que foi a primeira mulher portuguesa, né, a aparecer como um nome importante de um protagonismo na história de Santa Cruz. Ela, como eu falei, ela foi benfeitora dos jesuítas, doando para os jesuítas as terras de Santa Cruz. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Se você gostou dessa postagem, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Aqui é o professor Sivaldo, canal do YouTube, e até uma próxima apresentação.